Operação, programa de quinta especial hoje, direto do coração do Cerrado, gente, na cidade de Goiás, com nossos colegas da TBC Fausto Borges e Mazé Alves, acompanhando o FICA, o Festival Internacional de Cinema Ambiental. E o programa de quinta está no ar. Eu e Fausto Borges estamos na cidade de Goiás. Eu comecei aqui a cobertura com a secretária de Cultura do Estado, Yara Nunes, que vai nos contar tudo a respeito do que é esse festival, essa 26ª edição do FICA, Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental. E você, Fausto? É isso aí, Mazé. E nós conversamos também com a diretora do filme de abertura do FICA sobre ruínas. Eu também entrevistei Selma Parreira, que é uma das homenageadas desse FICA. E também falei com Marco Outeiro, que fez um show especialíssimo aqui durante o FICA. Uma matéria sobre literatura, lançamento de livro nos jardins do Palácio Conde dos Arcos. E também uma exposição exclusiva do FICA de artes plásticas do Palácio Conde dos Arcos também. E tem mais surpresas, mas você vai conhecer daqui a pouquinho. E, Graça, o que você tem aí no estúdio? Olha, mas quem vai me fazer companhia aqui no estúdio do nosso programa de quinta é o cantor Chico Afa, compositor, ele nascido no Piauí, em Teresina, nordestino de origem, mas é goiano de coração. Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre um profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras no véu das cascatas, ronco de trovão, e depois dormem tranquilas no leito dos lagos. Coisa linda, Chico. Prazer recebê-lo de volta aqui no programa de quinta. Ô, Graça, que ótimo. O prazer é todo meu estar aqui. Estive aqui uma vez, estou voltando novamente e eu acho que vai ser um bom programa, viu? Nossa, Senti essa energia, o pessoal lá em Goiás, falando do FICA. Pois é, falando do FICA. E você que tem toda uma preocupação, uma questão ambiental também, né? Escreve músicas, né, com essa questão. Inclusive, começou o programa com a música do Guilherme Arantes, né, que também briga por essa necessidade da gente cuidar da nossa água, do nosso planeta, né? Você sabe que essa música eu cantei lá no The Voice. Você cantou no The Voice também? E ele fez, assim, elogios, assim, que me deixaram, assim, lisonjeado. Pois é, né? A nota que você alcança, assim, eu fiquei aqui assim, falei, nossa senhora, eu só não canto igual porque eu não toco também. Quem dera, né? Chico, mas olha, a gente já falou sobre, né, a sua vida na última vez que você veio no programa, quando você veio aqui no programa de quinta, você falou sobre a sua participação no The Voice, né? Sobre a sua trajetória, mas agora eu queria falar as coisas mais recentes que você vem fazendo. Inclusive, eu fiquei encantada, foi com o novo projeto, né, do Chico Afa, que é o podcast Narrativas da Alma, que é um nome muito poético, né? Como é que surgiu essa ideia desse título, adorei, e também do podcast, Chico? Talvez pelo sentimento do que a gente canta, porque as pessoas costumam dizer que eu canto com sentimento, né? Então, se eu assim faço, por que não falar também com sentimento, ou seja, botar a alma em primeiro lugar? Então, o que a gente fala, o que a gente canta, são narrativas da alma, daí veio o nome, né? A Meire, que me ajuda a formatar essas coisas todas, também gostou e assim estabelecemos e convidamos as pessoas e já tem alguma coisa no ar. E tem uma coisa no ar e tem outro próximo para ser gravado, quer dizer... Já tem outro para ir, já tem um segundo para ir no ar. Eu quero dizer que a gente gravou o primeiro graças à lei de incentivo
municipal, né? A lei de incentivo do município. O segundo que nós já gravamos, que já vem para o ar nos próximos dias, já foi por nossa conta e assim a gente vai fazendo até a gente conseguir um patrocínio para a gente continuar, porque as pessoas estão gostando e a gente pretende continuar E com você isso. também está gostando, né? Com certeza. É um outro trabalho, né? É um desafio para mim. Eu nunca me senti assim um repórter, mas lá, lá É eu um não faço. bate-papo, né? É O um podcast bate-papo. é bom que é isso. É igual a gente está fazendo aqui um bate-papo. Exatamente. Né? Inclusive, a gente tem até um VTzinho também, Narrativas da Alma. E vamos ver o podcast do Chico. Sou Chico Afa e você está ouvindo o podcast Narrativas da Alma. Um espaço onde a gente fala de histórias que nascem do humano, mas tocam o etéreo, o inconsciente, o coletivo. Vem com a gente nessa viagem. Eu já estou indo nessa viagem, Chico. Inclusive, você mencionou que o podcast Narrativas da Alma, ele busca costurar o erudito e o popular. Como é que você consegue equilibrar esses dois universos, assim, com essa sem perder a essência de cada um? Olha, eu ouço muita música, mas muito mesmo. Assim, eu gosto de música clássica desde menino, porque a minha avó, minha mãe costurava e eu ouvia novela de rádio. A radionovela, as famosas rádios novela da década de 60, né? E... Eu queria deixar claro que eu não sou dessa época, eu não lembro. Mas já ouvi muito falar. Não, hoje em dia tem, no outro formato pela internet. Eu continuo ouvindo radionovela. Tem hoje em dia também pela internet. E as sonoplastias eram coisas fantásticas. Tinha músicas do Villa-Lobos, músicas que eu nem sabia de quem era, mas música principalmente do Ennio Morricone, né, um compositor de trilha sonora de cinema que nos deixou recentemente. E foi aí que eu me despertei para essa musicalidade. Aí a música popular, eu sempre sonhei assim, um dia eu quero ser um cantor. Primeiro eu pensei, de tanto ouvir música erudita, eu quero ser um maestro. Aí eu não consegui, falei, pelo menos cantar eu acho que eu vou conseguir. Aí eu comecei a cantar lá no finalzinho da década de 70. Você ainda não estava por aqui não, tá? Não, já estava. Eu lembro que eu tinha uma preocupação, porque... Eu era assim, adolescente, eu acho que eu já tinha uns 19 anos. Eu fui cantar no programa de televisão e fui inventar de cantar grosso. Só que minha voz não é de barítono, eu tenho essa voz de contratenor mesmo, né? Aí o pessoal me gongou. Falei, nossa senhora, meu mundo caiu, como dizia a Maísa. Aí veio em 73 os Secos e Molhados com Ney Matogrosso. Aí para mim foi assim, um achado, uma né? porta, uma janela que abriu para você. Porque eu percebi que eu cantava na mesma altura. Eu canto na mesma altura, eu não vou cantar igual ao Ney, porque o Ney tem a voz dele e eu tenho a minha, mas o registro é o mesmo. Aí, como se diz, eu me desencabulei e voltei de novo e comecei a cantar nos festivais, em casas noturnas. Fui viajando, fui buscando experiência, fui para o Instituto de Arte como ouvinte até, mas aprendi algumas técnicas e hoje estou aqui, né? E está aí, né? E a gente agradece, né, de ter o dom de estar ouvindo esse dom seu, né? E voltando a falar do podcast, Chico, você também fala assim que você gostaria de abordar temas que elevem a alma. Então, que tipos de histórias, assim, de reflexões que o seu público pode esperar ouvir quem for lá no... Depois você pode dar um endereço, pessoal, no podcast, para conseguir ouvir o seu trabalho. Sim, na verdade o que a gente pretende é que as pessoas falem mesmo aquilo que está no fundo. Vai elevar a alma, vai tocar realmente o etéreo nesse sentido, porque as pessoas vão falar de coisas que a gente nem imagina, coisas bem delas, desde que ela queira falar, lógico, né? Mas são coisas bem que você... até o último podcast que eu fiz, o último não, o segundo, o último ainda está por vir, né? Exatamente, o mais recente. O mais recente, isso. Que o entrevistado me falou assim, quando eu perguntei para ele o que te levou, qual artista que te despertou, ele me surpreendeu, ele falou assim, um tal de Chico Afa. Eu conheço muito bem. Quem que é? Você não pode falar para a gente não? Quem que é o próximo convidado do podcast? Sim, vai ser a Sabá Moraes e o Ney Couteiro. Não, dois queridos que já bateram carteirinha aqui também várias vezes aqui no programa de quinta. Chico, vamos falar um pouquinho da sua relação com o Cerrado. Fala que você é do Piauí, você é nordestino, mas é goiano do coração e serratense, né? Qual que é o seu envolvimento? Você se apaixonou por esse Cerrado? Eu gosto muito da questão do ambiente, sim. Eu nasci em Teresina, de lá saí com 2 anos, carregado pela minha avó, fui morar no sul do Maranhão, na cidade de Carolina.
Aí lá que eu aprendi a conhecer as coisas, muita areia lá na época. Hoje não, eu voltei lá agora em 2017, tudo asfaltado, mudou tudo, mas era assim, muita areia branca, sabe? Na verdade lá ainda é assim a caatinga. A caatinga não, lá é uma chapada, não é caatinga, é uma chapada. E muita areia, muita água, muitas cachoeiras. Com 10 anos minha mãe me trouxe, achou que era necessário, porque lá eu não ia conseguir estudar, porque problema... deficiência visual, né? Me trouxe para Goiânia com 10 anos de idade. Aí em Goiânia eu estranhei tudo, cheguei em Goiânia, fui morar na Vila Nova, aquele barro vermelho, uma poeira, não tinha nada de asfalto, isso em 64. Não tinha nada de asfalto, aquela coisa vermelha. Aí eu fui crescendo e aprendendo a gostar do clima daqui, aquele calor infernal na época do verão e o frio e seco, agosto, setembro, mas eu percebi que em setembro o tempo começava a mudar com os primeiros trovões, as chuvas. Apesar de que se fala que a chuva só chega em novembro, para mim ela chega em setembro. Aí eles falam, mas essa chuva não é de agricultura, mas eu falo assim, mas é a chuva poética, ela chega em setembro. Aí eu fui despertando e tentando conhecer mais à medida que eu fui vivendo aqui, eu fui conhecendo várias coisas do Cerrado, a cigarra que tortura alguns, mas que me enche de alegria, fiz até um CD chamado Cantam em Si as Cigarras, né? E assim fui. Hoje a gente mora praticamente no Cerrado mesmo, lá na Ecovila, e o lobo vem visitar a gente, assim, eu estou sentado lá fora, assim, quando a lua é crescente, assim, aproveitando aquele claro da lua, o lobo vem correndo assim, chega pertinho de mim, assim, ele para, fala assim, vai já cheirar meu pé, aí de repente ele recua e cai no cerrado de novo. Então, sabe, essas coisas... É a magia, né? A beleza desse momento. E principalmente a preocupação de manter né? isso, de que a gente possa preservar, porque eu tenho assistido também muita agressão, né? Muito incêndio, muito... De todos os... Agora, então, Nossa Senhora. Agora começa essa época, né? Nossa Senhora. Muito triste. Muito seca, mas é isso. Mas eu estava falando do Cerrado porque nós vamos voltar agora lá para a cidade de Goiás, né? Perfeito. Porque está acontecendo, gente, essa semana o 26º Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental lá na cidade de Goiás, que é Patrimônio Cultural da Humanidade. Um evento que reúne arte, cultura e a urgência de debater o nosso planeta, que transforma ruas de pedra em telas a céu aberto, celebrando a sustentabilidade e a diversidade do cinema mundial. E a Mazé Alves conversou com a Yara Nunes, secretária de Cultura do Estado de Goiás, sobre esse grande acontecimento que é o FICA. Vamos ver como é que foi esse papo? Eu estou aqui com a Yara Nunes, que já é o 3º ano que ela está realizando esse festival, o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental. Gente, 26ª edição, e dizem que é um dos maiores. Bom, eu imagino que o ano que vem ela vai fazer maior ainda. Yara, como é que está sendo esse ano para você? Olha, mas o primeiro impacto, né, que a gente tem aqui é que hoje, terça-feira, a cidade está lotada, então a gente veio subindo, andando ali do teatro agora e a cidade está parecendo que é, sei lá, sexta-feira, talvez. Então a gente já consegue perceber o quão gigantesco vai ser o público dessa edição. E lembrando, nós tivemos recorde de inscrição de filmes, recordes de países participantes. Então são 88 países, mais de 1.400 filmes inscritos também. Nós achamos que não iríamos conseguir bater o recorde do ano passado, conseguimos. Acho que o grande desafio vai ser o que e como fazer no próximo ano, né? Mas estamos aí preparados, junto com a Universidade Federal de Goiás, com o apoio do governador Ronaldo Caiado, da primeira-dama Gracinha Caiado, e a gente está conseguindo fazer um trabalho que envolve não somente a cultura, não somente o meio ambiente, mas envolve também o social, que a gente vê que o trabalho que nós fizemos aí há algumas semanas para a preparação dos bares, dos restaurantes aqui da cidade, hoje a gente consegue ver que eles estão tão preparados que numa terça-feira as mesas aqui, todo mundo sendo atendido, comida atendendo todo mundo, então... Olha, gente, assim, eu estou vendo que tem muita mídia nacional já focada aqui na cidade de Goiás, nesse patrimônio lindo da humanidade. Isso é muito bom, né? Daqui a pouco a gente está fazendo 300 anos, né? Como é bom estar nessa cidade, né, Yara? Assim, você acha que estar aqui complementa o festival? Também dentro da sua gestão, você também imaginou esse fica sempre aqui em Goiás? Olha, com certeza a cidade de Goiás, ela é o berço do FICA e o FICA precisa ser realizado aqui. Primeiro que é uma cidade maravilhosa, a gente não precisa nem fazer muita coisa para a cidade ficar bonita, para a cidade ficar ornamentada. Então, ela por ela, com esses postes aqui de luzes amarelas, já é um grande cenário. E quando a gente fala em meio ambiente, pensar que o nosso estado nasceu literalmente aqui com o Rio Vermelho, fazer o festival às margens desse rio também, não tem como a gente levar o FICA para outros lugares.
lugares. Lógico que hoje a gente pensa e a gente já realiza o FICA em outros lugares, pequenas pílulas do FICA acontecendo, mas a grande casa desse festival é a cidade de Goiás. E a gente respira o meio ambiente aqui, né? Então, nós nascemos aqui, então nós temos que discutir o futuro aqui também. E frequentando o FICA e pensando no FICA, eu também peguei lá a lista assim, onde me alimentar, né? Eu vi que tem um festival assim, que virou, assim, também está assim, fazendo super sucesso. Como é que é essa ideia do festival gastronômico? Fala logo pra gente. Olha, para cada vez envolver mais os vilaboenses, envolver ainda mais a cidade de Goiás, para a gente não ser somente um festival que acontece aqui e logo vai embora, nós sempre tentamos trazer essas pessoas para mais perto. E por que não através da barriga, não é mesmo? Então nós temos esse guia gastronômico acontecendo aqui esse ano com 15 restaurantes participando. Cada um desses restaurantes preparou ali um prato especial para o FICA, para receber melhor essas pessoas. Muito importante também, mas nós, através do SENAC, disponibilizamos uma preparação para esses bares, para esses restaurantes, para que eles conseguissem ali estar prontos para esse fluxo turístico tão grande. Então, além de ter dado uma orientação para que preparassem um prato especial, nós também os orientamos para que eles recebessem ainda melhor os turistas que estarão aqui por esses dias. Bom, e agora vamos falar de uma coisa que todo mundo ama, né? Quando pensa em FICA, claro, o cinema, claro, a preocupação climática, claro, isso tudo. Mas esses shows, assim, fala pra gente, né? Martinália, Zé Cabaleiro, né? Assim, Paralamas, que é maravilhoso. Olha, uma grande variedade aí dentro da música popular brasileira, cada um com seu ritmo especial. A Martinália está prometendo um pagode aí no sábado, mas a curadoria foi pensada para que a gente tenha uma mistura mesmo dos estilos aqui na cidade, mas sem deixar de trazer aquela tranquilidade do FICA, aquela preocupação com o meio ambiente também e o mais importante, conversando com a curadoria dos artistas goianos, dos artistas vilaboenses também. Então, todos os anos a gente vem pensando na curadoria dos shows nacionais, mas voltada aqui para o que tem sido produzido dentro do nosso estado, dentro da nossa Vila Boa. Vou fazer uma coisa com você que a gente faz no programa de quinta. Ó, vamos ensaiar, só vem. Vamos lá? 1, 2, 3 e só vem! Louquinha pra ir, viu, Mazé? Mas, Chico, você já tocou também no FICA, né? Já, toquei várias vezes, inclusive na casa de Cora, toquei lá no quintal, às 5 horas da tarde, levei o Felipe Valaoz, nós tocamos um repertório de Elomar. Delícia, a gente falar em Elomar, você que participou do Cantoria, né? Do Cantoria 2, cantando a música Arrumação. Nossa, né? que honra, né? Sim. Nossa, um disco histórico, né? Quem que não ama Elomar, que não tem esse... Eu tenho LP ainda, gente. Ela tá falando de LP ainda. Gente, olha, e nessa edição, o FICA traz mais de 100 filmes de 30 países, com produções que debatem temas urgentes, mudanças climáticas, preservação do cerrado, direitos indígenas e o futuro do nosso planeta. Além das mostras competitivas, o festival oferece também oficinas, debates, shows e intervenções artísticas por todos os lados, tudo em sintonia com a riqueza cultural goiana. E o Fausto Borges, nosso colega, conversou com a documentarista Carol Benjamin, diretora do filme sobre ruínas, que abriu o festival. Você escolheu um formato um pouco diferente para fazer o filme. Você escolheu uma espécie de performance ali. É o jeito melhor que você conseguiu para acessar essas memórias da fonte do seu entrevistado? Esse é um filme que eu chamo de um experimento artístico. Ele parte de um dispositivo fílmico, né, que eu queria tratar de uma tragédia, mas de uma perspectiva alheia à perspectiva da denúncia e da urgência, né? Então eu escolhi tratar de uma tragédia que aconteceu há mais de 10 anos atrás, quer dizer, já tem tempo que se passou, alguma memória que foi elaborada ou soterrada, e a gente vem com um dispositivo fílmico, que é um dispositivo artístico, né, para revisitar essas memórias e ajudar uma pessoa que foi vítima de uma tragédia climática, no caso, a elaborar, dar uma vazão. Ele parte da ideia de que, tendo no mundo interno um mapa, né, dessa memória, isso pode desobrigar a pessoa a ter que se lembrar o tempo inteiro, aquela preocupação de não esquecer, né, quem perdeu, enfim, tudo que se passou. Então a ideia é um pouco essa, né? E fica um formato bem profundo, assim, né? Dá pra gente vivenciar o que a pessoa sentiu ali no momento.
Eu acho que essa é uma perspectiva do meu tipo de fazer documentário, né? Que eu acho que é muito importante o trabalho dos jornalistas e dos ativistas, né? No sentido das denúncias. Mas no meu caso, enfim, tenho esse trabalho que puxa uma abordagem de fato mais documental, no sentido de aprofundar em um recorte, né? Assim, e que trabalha com o tempo, né? Com a memória que vem a partir do tempo. Aonde a gente vai construir as novas casas para 3.000 e tantas famílias que perderam suas casas. E o seu filme passou dentro de uma sessão do festival chamado Filmes para Adiar o Fim do Mundo. Uma sessão que foi criada há alguns anos em alusão ao livro do Ailton Krenak. Você acha que seu filme pode ajudar a adiar o fim do mundo, mudar o mundo um pouquinho? Olha, foi uma honra enorme quando eu vi não só o título da sessão, mas também o filme que me acompanha, que é o Minha Terra Estrangeira, que eu tive a alegria de já assistir. Eu não sei, eu acho que essa resposta, na verdade, quem tem que dar é quem assiste o filme, mas certamente essa é a minha intenção e o meu propósito ao mobilizar e ao pensar qualquer tipo de projeto, né? Assim, a gente, enfim, acho que eu trabalho para isso. Assim, a ideia é sempre estar atuando em prol da construção de um mundo possível, né? De um mundo em que a gente consiga enxergar futuros, né? Então, esses dias, a memória emergiu e agora ela volta a submergir, né? Em mim. Olha, nós vamos para o intervalo e aproveitar para acompanhar a programação do fim de semana com a nossa agenda cultural. Mas antes, é claro, tem mais música com Chico Afa. Nós vamos ouvir o que agora, Chico? Uma música que eu fiz que se chama O Menino e a Flor, um pedacinho. Cerrado, homem, incêndio, desconcerto, cerco impor, tamanho, extermínio, mas no caminho a vida, o menino ama a flor da noite em pleno dia, na cósmica agonia, rufa, avança o temporal, prova do bem, cala o mal, vento cerrado do homem, incêndio, desconcerto, cerco impor, tamanho. Oi, pessoal, tá ligado no programa de quinta? A gente veio fazer um convite muito especial pra vocês, vice. É que sábado a gente vai estar lá no Sesc Centro fazendo um espetáculo. O Furdunço no casamento de Marieta! E é de graça, viu? Às 15 horas, pessoal! A Ciane Malenda espera vocês lá! Oi, pessoal do programa de quinta. Eu sou a cantora Cláudia Vieira e tô passando aqui para fazer o convite a vocês. No próximo dia 13 de junho, às 20 horas, eu estarei no Teatro do Sesc, no centro, fazendo o show Divas do Jazz. Estarei acompanhada por uma super banda e teremos a participação especialíssima da grande cantora Maria Eugênia. Espero vocês. Olá, pessoal que está assistindo o programa de quinta. Aqui é Valesca Vaishnavi, diretora e coreógrafa da Aline Cia de Dança. E nós realizamos uma residência artística com 15 discentes do curso de dança da UFG. E gostaríamos de convidar vocês para assistir o resultado dessa residência em 3 apresentações nos dias 16 e 17 de junho, às 19 horas, e 18 de junho, às 16 horas, no Teatro La Cena, da EMAC UFG, que fica no campus Samambaia. As apresentações são gratuitas e contarão com intérprete de Libras. Aguardamos vocês. Oi, pessoal que tá ligado no programa de quinta, tudo bem com vocês? Eu tô passando aqui para deixar um convite. No próximo sábado, dia 14 de junho, vai acontecer a 13ª edição do Festival Cultural Palestino, a partir das 16 horas, na Praça Estado da Palestina, que fica ali abaixo da Tamandaré. É um espaço de celebração da cultura árabe palestina e a gente oferece comidas típicas, música, dança e muito mais coisa. Oi, pessoal, sou Dante Ventura, passando aqui para convidar vocês para o meu show que vai ser realizado
no Teatro Sesc Centro, em Goiânia, no dia 17/6, às 20 horas, dá numa terça-feira. A entrada é gratuita e você pode retirar o seu ingresso no site do Simpla. Esse show, ele faz parte do projeto Dante Ventura Solo, selecionado pelo Plano Nacional Aldir Blanc, edital de música e circulação. Ô pessoal que tá ligado no programa de quinta, vem assistir o espetáculo Invibilidade com a companhia Senhora do Cerrado. Um abraço, o programa de quinta volta já. É programa de quinta. Mostraram-me um dia na roça dançando, mestiça formosa, de olhar azulgado, um lenço de cores nos seios cruzados, nos lóbulos da orelha, pingentes de prata. Que viva a mulã, que viva encantada, por ela o feitor diziam que andava perdido de amor. Olha, hoje é dia de ficar perdido de amor mesmo. Dia dos namorados, a gente tá até esquecendo, dia dos namorados, né, gente? Dia 12 de junho, então todo mundo perdido de amor hoje, né? E tem que celebrar o amor mesmo. O programa de quinta está de volta com a música de Chico Afa aqui. Chico, no álbum, o seu último trabalho, seu mais recente trabalho, né? Que é o álbum Amor, Acorde Primeiro, ele mistura canções inéditas com obras de grandes nomes, né? Da música brasileira. Por que você escolheu esses compositores, por exemplo, Vila Lobos, Gonçalves Crespo, Mário de Andrade? Como é que eles dialogam com as suas próprias canções? Como é que você faz essa mistura? Exatamente. Eu percebo que tem. É como se a gente tivesse uma afinidade, né? Uma ligação. Apesar de uns ter vivido lá no final do século XIX ainda. E eu senti isso. Agora, você falou no Gonçalves Crespo, essa canção que eu comecei aqui é exatamente dele. E eu fiz de propósito, viu? Eu fiz de propósito pelo seguinte, o nome dessa canção ela foi gravada, olha só o que eu fiz. Eu peguei a música vamos dizer assim, do verdadeiro sertanejo, que todo mundo conhece essa música, com Cascatinha e Ana, uma dupla uma dupla fabulosa mesmo, assim, que eu ouvia muito quando era criança. De tradição, de raiz mesmo, né? Essa dupla gravou essa música com uma orquestra, um arranjo belíssimo, uma orquestra. Eu falei assim, olha, o que eles fizeram? Pegaram o regional, pegaram o sertanejo e botaram um clássico, botaram uma roupagem erudita na música. E a maneira como eles cantaram me convenceu. Eu falei, eu vou interpretar essa música. Então, esse aí já foi um dos motivos. Agora, o que eu fiz de propósito aqui? Eu cantei essa música porque originalmente ela se chama Mestiça. Foi gravada pelo Cascatinha e Ana com o nome de Mestiça. Já o Carlos Galhardo gravou com o nome de Mucama. Aí eu falei, eu vou incluir essa música no repertório Amor, Acorde Primeiro. A Meire, minha esposa, que me ajudava, falou, se você cantar Mulata, essa música não sai do disco. Porque ela que fez a produção administrativa. E manda, né? E mulher manda, porque hoje já não é mais ético usar esse termo. Lógico que na época se usava. Você viu que eu engasguei, eu ia cantando exatamente como é na música. Aí recuei. Agora é politicamente correto. Não é politicamente correto. Então botei o nome da música de Encantada. Então onde era mulata, eu canto Encantada. Mas ficou lindo. E tá lá no Amor, Acorde Primeiro. Gente, olha, inclusive nesse trabalho seu também tem mais duas participações bem interessantes, né? Que é da Andréia Teixeira, que já veio no nosso programa também, uma querida, né? E o Felipe Valós. Aí eles participam desse trabalho com você e eu queria saber como é que foi essa troca musical. Ela também tão erudita, né? Multi-instrumentista, Andréia, né? E também atua muito no popular, né? Como é que foi a participação deles no trabalho? Então,
Bom, nós convidamos o Felipe e a Andréia. Por quê? Porque a Andréia me convidou para uma apresentação lá em Goiás. Falar nisso, eu acho que em novembro, eu tenho outra num projeto dela também em Goiás. E eu levei o Felipe lá, a gente conversando, e eu percebi a necessidade da gente fazer alguma coisa juntos, né? Aí falei, bom, que tal o Amor Acorde Primeiro, já que eu estou juntando o erudito, o violão do Felipe tem essa pegada da erudição. A Andréia faz isso muito bem, toca piano, toca flauta. Convidei, eles toparam e, além dos outros trabalhos que o Felipe fez comigo, foi o Cantada do Sertanejo de Elomar, um disco só com músicas do Elomar. Depois nós fizemos Cantigas do Estradar, com canções já minhas, canções de outros compositores e também do Elomar, lógico. E, como ele fala, uma trilogia, porque nós fizemos um outro disco que é o Sertão Profundo, esse já com músicas minhas e parcerias, né? E também com a produção dele, os arranjos, a coisa toda. Aí foi mais do que necessário a presença dele no disco. No disco, né? Inclusive, eles foram a dupla que estreou o seu podcast, né? Nós temos um trechinho da participação deles também no podcast. Vamos ouvir? O timbre da sua voz, as suas características, né? O que você estava propondo nesse disco. Então, eu acho que foi um processo muito interessante, assim, que me deu muita alegria de poder fazer. E você, Felipe? Sim, eu penso que passa por aí. Primeiro, eu até inverteria um pouco só o conteúdo que a Andréia menciona. Eu colocaria primeiro a sua voz, me estimulou. Claro. Aí todo mundo apaixonado na voz do Chico, né? Valoz e Andréia falando aí do seu trabalho e a participação deles no podcast também. Foi muito legal, né? Foi. O Felipe, então, ele domina isso. Ele é professor, né? Professor regente de sala e tem uma facilidade. E a gente que é mais músico, eu mesmo sou muito tímido para falar. A Andréia, ela fala muito bem também, mas nesse dia eu acho que ela estava um pouco tímida, mais parecida comigo, porque eu estava nervoso. Que era a estreia. Mas, gente, o podcast é isso, é um bate-papo. É igual que quando o pessoal fala que vai ficar nervoso para vir aqui no programa de quinta, a gente fala, gente, é um bate-papo, nós vamos conversar como se estivesse numa sala. Exatamente. Né? Na sala da sua casa, a gente está aqui na nossa sala, né? Chico, e assim, o seu trabalho, ele também tem assim um forte engajamento com a natureza, né? Com a cultura brasileira. Como é que você vê assim, o papel do artista na defesa do meio ambiente hoje? Muito importante, porque a música é uma linguagem que penetra facilmente, as pessoas se envolvem com a emoção, com a melodia, com a forma de você construir as palavras, a forma poética como você coloca as palavras. Você coloca... Você dá um recado, né? Exatamente. Eu costumo dizer, a arte faz do grito o belo, né? A arte permite o belo no grito. Então é isso, quando a gente vai falar de meio ambiente, a gente precisa dar um grito de socorro. E isso feito com arte fica bonito, né? Porque a arte permite isso. E por falar em arte, né, tem inclusive, Chico, uma artista visual, né, a Selma Parreira, lá da cidade de Anápolis, a gente fica brincando do Principado de Anápolis, que a Mazé traz todo mundo de Anápolis aqui para o programa de quinta. Ela está, inclusive, sendo homenageada nessa edição do FICA. E, claro, a Mazé Alves conversou com ela lá no Palácio Conde dos Arcos, na cidade de Goiás. Vamos conferir como é que foi esse papo? Vamos, gente. É uma das homenageadas aqui do festival pela obra, pelo conjunto da obra, por toda a história que ela doa para Goiás, né, da sua arte, do seu trabalho, tanto na Faculdade de Artes Visuais, quanto na sua vida enquanto expositora, né, enquanto artista visual. Fala um pouquinho para a gente da sua obra, que veio para ilustrar, vamos dizer assim, né? Na verdade, para brilhantar esse festival mais ainda. O trabalho que foi escolhido, né, pela comissão até, é um trabalho da série A Dor e os Segredos. É uma imagem de mãos, né, de uma mulher lavadeira do Rio Vermelho, aqui da cidade de Goiás, portando um anel de prata com uma pedra de anil. Então, faz parte de uma série de 9 mulheres, né, que eu fotografei e que elas falam da dor e dos segredos do que era lavar roupa no Rio Vermelho. Mas o primeiro trabalho foi uma intervenção urbana, né, em 500 metros ali do rio, e depois que veio A Dor e os Segredos, mais voltado para o corpo e o trabalho das mulheres. E é interessante que essas mulheres, né, são mulheres de descendência indígena, africana e europeia. Mas o que elas têm em comum
que são mulheres sábias e sim, que representaram muito e representam na sociedade aqui. O trabalho delas é de grande importância. Qual que é o sentimento de ser homenageada dentro do festival? É gratificante, certo? Eu fico super feliz. Né? Como eu disse, pela importância do festival, né? E também um pouco de reconhecimento da trajetória. Então, esse ano, nós estamos comemorando a geração 80, né? De pintura, que a minha área mesmo principal é a pintura. Mas nós estamos comemorando 40 anos, né? Que o CCBB comemora Brasil 80 anos, né, da pintura. 80 não, desculpa, Brasil 40 anos. Brasil 40 anos. Você é representante do Centro-Oeste? Eu faço parte, né, dos artistas do Centro-Oeste. Nós somos uns 2 ou 3 de Goiás, Brasília e Mato Grosso. Além do festival, né, a gente também está com outra comemoração. Por que é tão importante representar o estado de Goiás dentro dessa geração? Olha, a geração 80, ela tem um marco, né, na pintura, porque ela veio logo depois da ditadura. Então, os artistas, é um momento até que eu vou dizer mais do meu comportamento, certo? Né? Porque tem artistas que discutem as questões políticas e tudo. Mas, no meu trabalho, que eu comecei nesse período, eu estava saindo da faculdade, era o humor, a alegria, né, e a liberdade de pintar. Muita coisa interessante acontecendo lá, né, em Goiás. Chico, voltando a falar um pouquinho com você sobre a sua carreira, né? Ela começou nos festivais, né? E você acumulou prêmios como melhor letra, melhor música, melhor intérprete. Mas só assim, como que esses festivais moldaram a sua música que você apresenta hoje? Foi muito importante, inclusive, para incentivar o meu lado criativo, porque eu comecei cantando em choperias. Então, eu tinha que aprender música de outros compositores, músicas conhecidas, né? Aí, quando surgiram os festivais, a possibilidade, eu também comecei a cantar interpretando outros compositores. E lá também tinha a possibilidade de eu mandar músicas próprias, né? Músicas autorais e tal. Aí eu falei, eu vou escrever alguma coisa e mandar. Aí comecei a mandar e a primeira participação que eu fiz no festival, eu já ganhei primeiro lugar. Isso me incentivou, falei, eu vou continuar... Estou no caminho certo, Estou no caminho certo, vou continuar compondo. Aí queria sempre fazer uma coisa diferente da outra, procurando sempre melhorar, pesquisando e melhorar. E foi importante nesse sentido para mim, né? Fiz vários CDs com essas canções dos festivais, inclusive lá nos editais eu argumentava isso, né, para ver se estou gravando as músicas participantes dos festivais, né, que representaram o estado de Goiás por aí afora, porque não foi só em Goiás, foi por todo o país, né, que eu fui. Por todo o país, né, em vários festivais nacionais e programas nacionais de televisão, exatamente. Né? Exatamente. Chico Alfa, que era do Piauí, passou para o Goiás e para o mundo agora. Gente, olha, Chico, não sei se você sabe, a gente tem um quadro aqui no programa de quinta que chama Quinta do Livro. É com indicação de leituras, né? Mas hoje nós vamos abrir mão dele para voltar a falar do FICA. Porque o Benedito Ferreira, diretor premiadíssimo e um dos nomes mais influentes do cinema ambiental no Brasil, está lançando um livro lá no festival e conversou com Fausto Borges. Vamos conferir. Vamos lá. Eu estou aqui com o Benedito Ferreira, cineasta, escritor, que está lançando o seu livro sobre direção de arte. Ele vai lançar agora o livro. A gente vai querer saber um pouquinho, Benedito, sobre como que é esse livro, o que você pesquisou. Bom, esse livro se chama Agora e Pouco Antes, Direção de Arte e Cinema Brasileiro. É um livro que reúne uma série de discussões sobre a origem da profissão de direção de arte no cinema brasileiro, desde os anos 60 até a atualidade. Então eu fui fazendo uma pesquisa minuciosa nos arquivos da Cinemateca Brasileira e fui encontrando algumas lacunas históricas, né? Profissionais que estavam negligenciados nessa história, maquiadores, figurinistas, cenógrafos, diretores de arte. Então é um dos primeiros livros no Brasil que discute a questão da direção de arte no cinema brasileiro. Então tenho muito orgulho de estar aqui hoje, celebrando esse momento, trazendo esse livro para o debate, né? Circulando com essa produção e conversando sobre uma profissão que é tão maravilhosa como é a direção de arte. Você está com uma exposição, está com uma obra de arte numa exposição em Goiânia, né? Sim. Que é sobre o universo sertanejo. Não vou negar, é isso o nome da exposição? Conta pra gente, como que é essa exposição sobre o universo sertanejo que sofre tanto preconceito em Goiás, mas que está sendo abordado aí
pela arte mais culta, né? Essa é uma exposição importante, né, que está em cartaz no Centro Cultural da UFG, uma exposição que se chama Não Vou Negar, Artes Visuais, Território e Música Sertaneja. É uma exposição que reúne uma série de artistas, são 30 artistas, gente mais estabelecida, artistas mais conhecidos, artistas emergentes, né, que estão começando. Então é uma reunião de 30 artistas discutindo esse tema, que é um tema espinhoso, complexo, né, que move debate. E é a primeira exposição no Brasil a discutir a música sertaneja. Agora, a Mazé falou uma coisa interessante ali atrás. Ela falou, você já fez filme, já ganhou prêmio, agora está lançando um livro. Falta o que mais? Vai plantar uma árvore, vai fazer um filho, como que é? Eu acho que eu vou abrir uma sorveteria. Eu acho que vou abrir uma sorveteria, em breve. Já tem uma cliente aqui, adoro sorvete, viu, Benedito? Gente, nós vamos para o intervalo, mas antes da agenda cultural, tem mais música com Chico Alfa. Nós vamos de que agora, Chico? Cantar um trechinho do Vila Lobos, Melodia Sentimental. Acorda, vem ver a lua, que dorme na noite escura, que fulge tão bela e branca, derramando doçura. Clara chama silente, ardendo meu sonhar. As asas da noite que fuge percorrem o espaço profundo. Ó doce amada, desperta, vem dar teu calor ao luar. Olá, pessoal que está assistindo o programa de quinta. Eu sou Ana Banana. E eu sou Juca Mole. E nós estamos aqui para convidar você para assistir o espetáculo Histórias Fabulosas. Nesse domingo, às 17 horas, aqui no Zabriskie. E a entrada é franca. Vem! Olá, pessoal do programa de quinta. Aqui é Ingrid Costa, do grupo Bacai Dança. Vamos apresentar o espetáculo Habitat em duas cidades. Em Anápolis, no dia 16 de junho, às 19h30, no Teatro do IFG Anápolis. E na cidade de Goiás, no dia 24 de junho, às 19 horas, no Cine Teatro São Joaquim. Ingressos gratuitos, link no Instagram, @Bacai. Oi, eu sou a Renata Teixeira, sou bailarina do espetáculo Gordança, uma palestra dançada que faz parte da companhia toda. Dia 12 de junho, no Dia dos Namorados, às 20 horas, a gente vai estar no Sesc do Centro. Esse espetáculo ele fala sobre corporalidade gorda, as vivências e as violências e as histórias dos nossos corpos no mundo. A gente espera vocês lá. Beijo! Olá a todos do programa de quinta, meu nome é Michele Duarte, eu sou médica e artista visual, aluna da Escola do Futuro em Arte Basileu, França, e estou aqui para te fazer um convite, visitar a exposição Lugares, que reúne a produção artística dos alunos da nossa escola em várias modalidades. Fica aberta até o dia 23 de junho na Galeria de Arte Basileu, França, ali no setor universitário. Eu sou o violinista Alessandro Borgomaneiro e queria convidar a todos para o próximo concerto da série Diálogos Musicais, que tem a realização no Instituto Biapó e do Sesc. Acontecerá no próximo sábado, dia 14 de junho, às 17 horas, na Associação Mulheres Coralinas, e às 21h30 no Instituto Biapó, com entrada franca. Mas que beleza essa galera conectada aqui no programa de quinta, hein? Sejam bem-vindos à minha humilde residência. Você gosta de sanfona? Então no dia 14 de junho, sabadão, exatamente ao meio-dia, você vai me encontrar lá no Teatro Sesc Centro, na cidade de Goiânia. Estarei eu lá, Lucas Batalha, com a minha humilde sanfona fazendo forró de verdade pra você e você vai adorar. Vamos? Olhar pro céu, meu amor, veja como ele está lindo. O programa de quinta volta já já, tá bom? Beijão pra vocês. Preciosa estátua majestosa do amor por Deus esculturada,
e formada com a dor da alma da mais linda flor, de mais ativo olor, que na vida é preferida pelo beija-flor. Se Deus me fora tão clemente aqui neste ambiente de luz, formada numa tela deslumbrante bela, ao teu coração, junto ao meu lanceado, pregado e crucificado sobre a rosa e a cruz do arfante peito teu, tu és a forma ideal, estátua magistral, ó alma perenal do meu primeiro amor, sublime amor. Tu és de Deus a soberana flor, tu és de Deus a criação, que em todo o coração sepultas o amor. O riso afeador em sândalos olentes cheios de sabor, em vozes tão dolentes como um sonho em flor. És late estrela, és mãe da realeza, és tudo, enfim, que tem de belo em todo o resplendor da santa natureza. Quem estava precisando só de um incentivozinho para ficar romântico já ganhou aí, né? Tá dedicando essa música para quem, Chico? Para todas as namoradas dos 144 mil universos paralelos, principalmente para minha flor de lis, a minha eterna namorada. Ai, coisa linda, dia dos namorados, tá todo mundo assim, né? Gente, olha, hoje tem Chico Arfa aqui no nosso programa de quinta. Chico falando dos projetos dele, né? Do novo trabalho dele e também dos projetos que você já apresentou no festival Como Fica, né? Você já acabou de falar pra gente, já participou do Festival Internacional de Cinema Ambiental e fez também concertos com a Orquestra Armorial do Cariri. Foi. Chico, como é que esses espaços, que eles representaram para a sua música, para o seu trabalho? Foi muito, sempre é uma experiência nova, né? Na verdade, o pessoal lá da Orquestra a Orquestra do Cariri é um pessoal com necessidades especiais. E foi muito bom trabalhar com eles pela dedicação, pelo respeito, pelo empenho, pela aquela preocupação de fazer o correto. E sempre a gente aprende, né? Então, nisso foi muito bom. Eu cantei lá a música do Vila Lobos, cantei músicas do repertório do Ney Matogrosso, já das canções infantis, né? Você sabe que o Ney Matogrosso canta também umas canções infantis, tipo Terezinha de Jesus, O Cravo Brigou com a Rosa, etc e tal. No registro da voz única dele, né? E você foi ali naquela voz. Exatamente. E cantei também uma música de uma beata de lá, a Dona Maria, eu esqueço o nome dela, a Dona Maria do Horto, Dona Maria do Horto. E o de Freitas, que foi quem promoveu esse projeto, me mandou essa música, eu tive que aprender, né? Era uma música difícil, porque é uma homenagem ao Padrinho Cícero, né? Cícero. Padrinho do meu pai, inclusive. Né? E da metade dos nordestinos do Brasil. Eu aprendi essa música, cheguei lá e cantei com a orquestra, ensaiei, ficou muito bom. Aí no final eu faço eu saio um pouco da obra dela, do folclore que ela canta, e cantei um pouco lá do Luiz Gonzaga, fazendo a homenagem, né? Juazeiro, Juazeiro, naquele tom bem alto. Aí o pessoal gostou a beça, né? Aí a televisão veio me entrevistar, me chamando de Mestre Chico. Falei, mestre, não sou eu, é o de Freitas. Mas é um mestre também, um mestre da voz linda, gente. Vamos voltar então a falar um pouquinho do Fica, que olha, não é só cinema, né? É também música, resistência e celebração da cultura brasileira. Nessa edição, o palco do festival recebe grandes nomes da música. E a Mazé Alves conversou com Marco Outeiro, que é um instrumentista, arranjador e compositor especializado no contrabaixo. Olha aí. Ele nasceu no Rio, passou pelo Pará e agora está em Goiás. Marcos, como é que é esse som de todos os cantos? De Todos os Cantos é um projeto meu autoral que passeia por todo mundo, vamos dizer assim, né?
principalmente o Brasil, a música brasileira, o baião, o samba, o choro, mas também a música africana, né? Essa linha um pouco do jazz e tudo, então é uma mescla muito interessante. Você acha que, como é que está a música instrumental diante de você, assim, para Goiás, para o Brasil, como é que tem sido vista essa linguagem? Hoje, principalmente em Goiânia, nós temos tido casas hoje que estão valorizando demais a música instrumental, né? Eu fiz no Elegia há poucos meses atrás, foi maravilhoso o Elegia, e assim, não tenho tocado tanto em Goiânia, mas tenho visto os meus parceiros tocarem, os baixistas, os amigos que eu tenho. E assim, esse meu projeto é o meu primeiro álbum instrumental, autoral, né? Delícia, né, gente, essa programação. Imagina a Mazé e o Fausto, como é que eles estão lá na cidade de Goiás, aproveitando tudo e todos, né? Daqui a pouquinho nós vamos falar da programação também lá do FICA. E olha, além do cinema e da música, as artes visuais também fazem parte da história do festival. Este ano está no Palácio Conde dos Arcos a exposição Cerrado em Disputa, Arte, Memória e Paisagem. E o Fausto Borges conversou com dois artistas, Fernanda Adamski e Emiliano Freitas. E agora a gente está aqui para mostrar um espaço dentro do Palácio Conde dos Arcos, que é um espaço de exposição de artes plásticas. Eu estou aqui com uma das expositoras que tem um quadro aqui, Fernanda Adams, não é isso? Isso. Eu quero, Fernanda, que você conte um pouco para a gente como que você entrou nessa das artes sobre o cerrado, sobre o meio ambiente. É um trabalho que eu venho pesquisando há bastante tempo, que é a questão do meio ambiente, principalmente o meu trabalho é sobre a questão da poluição dos ares. E o cerrado, ele também tem essa interferência do desmatamento e das queimadas do cerrado. E outra pessoa, outro artista que está expondo aqui no Palácio Conde dos Arcos é Emiliano Freitas. Conta pra gente como é que é. Eu fui selecionado, né, pelo edital de artes visuais desse ano, e aí eu trouxe esses trabalhos, são trabalhos inéditos que eu nunca tinha mostrado, são trabalhos desse ano, de 2025, são 5 pinturas que nascem de um vídeo da minha mãe, assim, minha mãe, essas VHS de família que tem festa, formatura e tudo mais, no meio das festas tinha um vídeo dela filmando o jardim dela, e aí eu pego esse jardim e começo a pintar esses frames, né? E aí eu pinto com esmalte de unha, que também é referência à minha mãe, que é manicure. Interessante, tem muito de cinema também, né? Do vídeo aí nessa obra sua, né? Os meus trabalhos, eles têm uma relação muito forte com o arquivo, né? Então, assim, cinema, os vídeos, fotografia, caderno antigo, fita cassete. Então eu vou utilizando desse material para produzir as minhas pinturas, as minhas performances e fazendo outros vídeos também a partir desses arquivos, né? Maravilha, Emiliano, muito obrigado. E assim, o Emiliano estava contando que essa exposição fica até domingo, então quem vier no FICA vai poder conferir esses 2 trabalhos que a gente apresentou e outros que a gente vai mostrar aí para você, e a gente fica aqui. Ai, gente, que dó, mas o programa de quinta de hoje já está chegando ao fim, acredita? Mas o FICA ainda continua até domingo e ainda tem muita coisa por lá. Obrigado, Mazé e Fausto, pelo material que vocês produziram para a gente, tá? Vamos ver a despedida deles? Do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental FICA 2025, com essa belíssima paisagem ao fundo, com a Igreja do Rosário, com a Serra, né, Mazé? Nossa, Fausto, bom, a gente ainda vai ficar mais um pouquinho aqui, né, Fausto? Assim, vai ser bem bacana. Graça, mas você está aí aproveitando o Dia dos Namorados. Espero que você e o Rogério hoje curtam muito. Aliás, para todos os apaixonados aí do programa de quinta e para quem estiver assistindo, gente, uma noite maravilhosa para curtir com seus amores, hein? Vai ser bem bacana, não vai, Fausto? Assim, porque depois você pode vir aqui para o FICA. Que a gente tem muita atração, né? A gente tem Zé Cabaleiro na sexta-feira, né, Quer uma Mazé? pessoa mais apaixonada que o Zé Cabaleiro? Não tem como, gente.
Vai ser lindo, viu? E no sábado a gente tem uma grande atração que é a Martinália. Vai ser samba no pé demais. E no domingo, Fausto? E no domingo a gente tem o grande show, que é uma das maiores bandas de rock brasileiro, Paralamas do Sucesso, para encerrar o Fica. Só vem! Só vem! Beijos, meninos. Obrigada pela participação de vocês. Gente, deixa eu mandar beijo pro meu marido também, né, gente? Eterno namorado, Rogério. Tinha que ter, né, gente? O programa de quinta, eu preciso garantir meu presente mais tarde. Mentira, eu tô ganhando presente desde manhã. Ó, o programa de quinta vai ficando por aqui com a música de Chico Apa. Chico, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Mais sucesso para você, pro podcast. E a casa tá sempre aberta para sua música, Nossa, viu? muito obrigado. E vocês podem ouvir o podcast em todas as plataformas de áudio e já está rolando um aí sobre o Dia dos Namorados, está do ar aí. E o próximo vem em breve, tá vendo, na próxima semana. Vou encerrar, viu, Graça, cantando uma música Setembro que tem muito a ver com o tema lá do Fica. Coisa linda, só vem. Beijo, gente. Até a semana que vem. Apesar dos velhos lobos, predadores sem medida, vive o verde, apaga o fogo, força nova amanhecida, reserva em vida, dá-se ao homem rarefeito sentimento, esplendorando vem setembro, surge a mata reflorida, sopra o bosque a fresca brisa, verdejante ao tempo novo, vertente ao cheiro da flor, derrubadas são queimadas, devorando as riquezas, extermínio a bicharada. Brilham astros em jornadas, devolvendo a natureza das mangueiras debruçadas, doces frutos são quimeras, encadeiam trovoadas, água e peixe.